Dando então continuidade ao conteúdo, nós vamos estudar agora a deglutição. Bom, a deglutição consiste então na mastigação que ocorre ainda na cavidade oral, na fase faríngea e na fase esofágica, que consiste na movimentação do material pelo esôfago e relaxamento do estômago para receber o respectivo material ingerido. Bom, a mastigação é a função mais importante do sistema estomatognático, isto é, os órgãos que constituem a cavidade oral, a cavidade bucal. Ela tem, portanto, a função de reduzir o tamanho das partículas que serão ingeridas, de misturar o alimento com a saliva e de aumentar a área de superfície do material ingerido. Isto é, uma maçã ingerida por inteiro possui uma área de superfície menor do que quando triturada, né? Essa, portanto, é uma função da redução do tamanho das partículas, melhorar ou aumentar a área de superfície do material ingerido. Classicamente, a mastigação pode ser dividida em ciclo mastigatório e ato mastigatório. O ciclo mastigatório se deve aos fenômenos mecânicos da mastigação. A fixação se deve à ação dos caninos em materiais duros ou não cozidos. Desse modo, então, esses materiais são cortados por movimentos de lateralidade da mandíbula. Com a elevação e a protrusão da mandíbula, há então o prendimento do material nos incisivos. E nessa etapa, a língua, juntamente com a bochecha, vai localizando o alimento entre as superfícies oclusais dos dentes. Inicia-se então a trituração, também chamada de moagem, que ocorre nos pré-molares, onde os alimentos maiores são triturados em alimentos menores, em partículas menores, e a pulverização, que é quando essas partículas menores são transformadas mecanicamente em partículas menores ainda, processo que já ocorre nos molares. Já o ato mastigatório representa os ciclos que integram o ciclo mastigatório. Pode ser dividido em abertura da boca, onde ocorre a contração isotônica dos músculos abaixadores da mandíbula, levando assim à depressão da mandíbula, enquanto simultaneamente ocorre o relaxamento dos antagonistas, isso é, os elevadores da mandíbula, né? Masseter e temporal principalmente. Posteriormente, ocorre o fechamento da boca, onde agora ocorre o oposto, isto é, a contração dos músculos elevadores da mandíbula e relaxamento dos músculos abaixadores da mandíbula, e fase oclusal, onde há o contato dos dentes superiores com os dentes inferiores. Nesse momento, há uma contração isométrica dos músculos elevadores da mandíbula, o que gera uma pressão intraoclusal que quebra o alimento entre os dentes. Essa fase também é chamada de golpe mastigatório. No respectivo gráfico, nós temos o número de golpes mastigatórios requeridos para a trituração dos respectivos alimentos. Então, por exemplo, uma maçã mole requer entre 10 e 15
movimentos ou golpes mastigatórios para triturar o alimento para depois ser deglutido. Um biscoito de consistência intermediária consiste entre 15 e 20 atos mastigatórios, enquanto uma carne fibrosa, isto é, uma carne mais dura, requer pelo menos 25 golpes mastigatórios para ser triturada. Bom, o ato de mastigar é um ato voluntário e também involuntário, e na maioria das vezes ocorre como resultado de reflexos conscientes de esvaziamento. Olha só, a mastigação inicia-se por um processo voluntário determinado pelo córtex cerebral, isto é, quando conscientemente levamos o alimento até a boca, o que também é chamado de bromatossulipse. E a presença de alimento ou algo na boca nos leva, de forma inconscientemente, a fechá-la. Deste modo, então, nós temos em nossa cavidade oral um determinado alimento com um determinado volume em nossa boca. Com o fechamento da boca, é gerada então uma pressão intraoral, pressão que excita o reflexo de abertura bucal. Desse modo, então, essa pressão intraoral excita os barorreceptores da mucosa oral. Esses receptores, que portanto possuem suas terminações periféricas encapsuladas, são encontrados na língua, no palato, nos lábios e também na gengiva. São os mesmos receptores responsáveis por identificar a textura, o tamanho e a forma do alimento dentro da cavidade oral, a chamada esterognosia bucal. Então, com o aumento dessa pressão intraoral, esses barorreceptores são estimulados e transmitem a informação via nervo trigêmeo para o núcleo mesencefálico do trigêmeo. Estes, por sua vez, promovem uma inibição reflexa dos músculos elevadores da mandíbula, que é chamado de pausa motriz. Bom, e com o abaixamento dos músculos, com o relaxamento dos músculos elevadores da mandíbula, a mandíbula então se abaixa, promovendo um afastamento das superfícies oclusais dentárias. Então, isso retira o estímulo sobre os barorreceptores, que, portanto, deixam de ser estimulados. Isso, por sua vez, desinibe então os músculos elevadores da mandíbula, que voltam a poder ser estimulados e contraídos. O abaixamento da mandíbula, que por sua vez é favorecido pela ação da gravidade, faz com que o fuso muscular dos músculos elevadores da mandíbula seja estimulado. Essas fibras intrafusais então vão estimular as fibras extrafusais, levando então à contração dos elevadores da mandíbula e, consequentemente, promovendo a elevação da mandíbula ou fechamento da boca. Com exceção então da bromatossulipse, onde nós levamos o alimento voluntariamente até a boca, todo o restante do processo de mastigação, abertura e fechamento ocorre de forma involuntária. Esse, portanto, é o chamado reflexo de fechamento bucal. No entanto, como nós estamos falando de musculatura esquelética,
A mastigação é, portanto, também um ato voluntário. Ou seja, quando nós queremos prestar atenção, nós conseguimos controlar a frequência, a ritmicidade, o tamanho e a força de fechamento ou abertura bucal. Seria o mesmo que respirar. Nós não percebemos a frequência e a profundidade quando nós estamos respirando. No entanto, quando nós queremos perceber e quando nós queremos mudar a frequência respiratória, bem como a profundidade, de forma consciente, nós podemos fazê-la. A mastigação é a mesma coisa. Quando nós estamos nos alimentando, nós não percebemos a frequência, a força, a ritmicidade dos movimentos da mastigação. No entanto, nós podemos assim fazê-la quando sentimos necessidade. Bom, além da mastigação que ocorre para alimentos sólidos, a sucção então ocorre para alimentos líquidos. A sucção, ela surge como um reflexo primitivo, isto é, um ato inconsciente, um fenômeno nato. Estudos de imagem são possíveis de identificação de movimentos orofaciais no feto, movimentos de deglutição do líquido amniótico, movimentos de sucção, de bocejo, de expulsão da língua, de expressão do choro e riso podem ser observados por imagem já no segundo trimestre de gestação. Bom, a mecânica da sucção pode ser dividida em 3 etapas. A primeira delas é a produção da pressão negativa intrabucal, ou seja, é gerada uma pressão a vácuo, onde a pressão intraoral chega a ser subatmosférica. Isso se inicia pela elevação da mandíbula, o que ocorre pela contração tônica dos músculos elevadores da mandíbula. Isso é seguido pelo selamento língua-labial, isto é, quando a língua e os lábios se aproximam devido à contração da musculatura intrínseca da língua, especialmente o músculo genioglosso. Posteriormente, ocorre um selamento língua-palatino, devido principalmente à contração do músculo palato-glosso, e com esse selamento anterior pela língua e pelo lábio e posterior pela língua e pelo palato, formam uma câmara ou colher glóssica onde ocorrerá o vácuo, isto é, agora com a depressão da língua, formando assim uma concavidade, há então a geração dessa pressão negativa ou subatmosférica na cavidade oral. E logo após, inicia-se a contração do músculo bucinador e do músculo orbicular da boca. Essa contração busca apertar o canudinho, ou o bico do mamilo, já que nós estamos falando de um reflexo primitivo. Posteriormente, ocorre a depressão da base da língua devido à ação dos músculos infra-hioídeos, deixando assim a pressão intraoral ainda mais negativa. Na segunda etapa, ocorre então a produção de uma pressão positiva intrabucal, isto é, uma pressão maior que a pressão atmosférica, o que se dá pela elevação da mandíbula, da língua e do osso hioide. E isso tudo se dá ainda
com o bucinador contraído. Com essa subida da língua, o líquido ingerido é então impelido para trás, onde então inicia-se a terceira etapa, que é a deglutição associada ou consectária, isto é, o tamponamento da nasofaringe pela úvula palatina, ao mesmo tempo que ocorre uma depressão da língua devido à ação do músculo hioglosso, que permite a passagem de líquido para o esôfago. Mas antes disso, ocorre a fase faríngea, que, como o próprio nome diz, é o momento em que o líquido ou o bolo alimentar é impulsionado da cavidade oral para a orofaringe, onde então ocorre a deglutição. Bom, a porção sólida do alimento a ser deglutido, esse em coloração rosa, encontra-se situado entre o ápice da língua, que encontra-se em contato com o palato duro, e a partir dessa posição, a língua é então retraída e o alimento passa da cavidade oral para a cavidade orofaríngea. E nesse momento, a nasofaringe se fecha devido à contração da úvula palatina, que se eleva, ao mesmo tempo que ocorre a constrição ou contração dos músculos constritores superiores. Consegue observar? Simultaneamente, a respiração é inibida e ocorre a contração dos músculos da epiglote, que por sua vez fecham a glote e elevam a laringe. Nesse momento, também ocorre a contração dos músculos constritores médios e inferiores da faringe e o relaxamento do esfíncter esofágico superior, permitindo assim a passagem do alimento para o esôfago. Bom, a deglutição pode ser iniciada voluntariamente. No entanto, esses esforços eles faltam quando a boca está seca. Desse modo, é necessário uma pequena quantidade de saliva para que o reflexo de deglutição se desencadeie. Se você fizer o teste agora e secar a boca, você não vai conseguir fazer o movimento de deglutição, ele vai ser desconfortável, vai ser dolorido. Quando a boca está bem lubrificada e com saliva, há então a deglutição, que ocorre voluntariamente, e na sequência ocorre todos os reflexos involuntários. E a coordenação desse processo é, portanto, de origem central. Está localizada no tronco encefálico, no núcleo hipoglosso, no núcleo ambíguo e nos nervos trigêmeo e facial. Vamos analisar a respectiva figura. Nós temos então as linhas tracejadas, representando os estímulos aferentes, e as linhas contínuas, representando os estímulos eferentes. Os impulsos aferentes da faringe, então, seguem para os centros de deglutição, e os impulsos eferentes são distribuídos a partir desse núcleo para os núcleos vagal, melhor, não vagal, núcleo ambíguo e núcleo motor dorsal. E por meio desses nervos, a musculatura da faringe se contrai de proximal para distal, sendo esta então responsável pelo controle peristáltico da faringe
e também do esôfago. Bom, ao longo do esôfago, perceba que há duas camadas de músculo, tá? Uma camada longitudinal e outra camada circular. E são esses músculos que realizam coordenadamente esse movimento que promove a propulsão do alimento ao longo do esôfago. Vamos agora analisar o seguinte registro. Olha só. Então, a deflexão positiva representa um aumento da pressão intraluminal do esôfago, isto é, aumento da contração dessa musculatura do esôfago, que consequentemente eleva a pressão intraluminal. Enquanto a deflexão negativa representa o relaxamento da musculatura. No repouso, o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior estão tonicamente contraídos. Perceba que pouco antes da deglutição, o esfíncter esofágico inicia um processo de relaxamento, que consequentemente diminui a pressão dentro do esôfago, permitindo assim a passagem do alimento pelo esfíncter esofágico superior. Posteriormente, você consegue observar novamente que há um aumento da pressão intraluminal do esôfago, indicando assim que os músculos do esfíncter esofágico superior voltaram a se contrair. Perceba que logo abaixo do esfíncter esofágico superior inicia-se então um processo de contração, registrado pelo aumento da pressão intraluminal no esôfago, que forma uma onda que se dá de proximal para distal ao longo do esôfago, onda esta responsável pela propulsão do alimento ao longo do esôfago. Quando essa contração peristáltica se aproxima do hiato esofágico, isto é, a abertura por onde o esôfago passa pelo músculo diafragma, ocorre então um relaxamento do músculo ou do esfíncter esofágico inferior, percebe? Essa deflexão negativa, representando assim uma redução da pressão intraluminal do esôfago, que permite a passagem do alimento pelo esfíncter esofágico inferior. E perceba também que no estômago também há um relaxamento da musculatura do fundo do estômago, o que permite a acomodação desse alimento no fundo gástrico. E essa contração peristáltica ao longo do esôfago possui velocidade de aproximadamente 2 a 6 centímetros por segundo. Ok? Bom, você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.